Fala pessoal, Jander Ferreira aqui. Na aula passada vimos os termos relacionados ao verbo, vocês lembram? Como a aula ficou muito extensa, então eu tive que cortar e agora a gente vai trabalhar com umas questõezinhas, tá? Vamos nos divertir um pouquinho agora. Vem comigo, aumenta a tela que a aula só está começando. Português do zero, vamos lá galera. Português do zero. Questõezinhas básicas. Vamos lá. Fundep. Gestão de concursos. Vamos lá. Questão 1. Fundep, gestão de concursos. Assinale a alternativa em que o termo destacado se classifica como objeto direto. Nós vimos os termos relacionados ao verbo, né? Objeto direto, objeto indireto. Nós vimos o agente da passiva, vimos o adjunto adverbial. Lembram? Vamos ver aqui se a gente encontra alguns desses termos. Alternativa A. O Aedes aegypti é um mosquito com hábitos oportunistas. Você lembra que aqui, ó, nós temos o verbo ser, que é um verbo de ligação. Ele liga o quê? O sujeito do seu predicativo do sujeito. Então, ó, um mosquito com hábitos oportunistas nada mais é do que o predicativo do sujeito. E o Aedes aegypti é o sujeito. Beleza? B. Ele não deixa a oportunidade passar. Ele não deixa. Não deixa o quê? Nós temos um verbo transitivo direto, introduzido por um complemento sem preposição. Então, é um objeto direto. Quem deixa, deixa algo, alguma coisa. Viu? Deixa a oportunidade. Ele quer o quê? Se classifica como objeto direto. Olha aqui, ó. Viu? Vamos ver as outras. A infestação de mosquito, do mosquito, é sempre mais intensa no verão. A infestação do mosquito. Aqui temos um verbo de ligação, aqui, tá? A infestação do mosquito é o nosso sujeito, novamente, tá vendo? Sempre mais intensa no verão é um predicativo do sujeito, porque está qualificando. Ó. Está qualificando o sujeito, tá vendo? A infestação do mosquito é sempre mais intensa no verão. Sempre mais intensa no verão traz a função adjetiva, porque está qualificando o sujeito, tá? Então, nesse caso, é uma característica que está sendo atribuída ao sujeito. Então, predicativo do sujeito. Beleza? Alternativa D. Essa ação depende, sobretudo, do empenho da população. Se depende, depende de alguma coisa, né? O verbo depender é um verbo transitivo indireto. Se depende, depende de alguma coisa ou de alguém. Então, esse verbo depender, ele sempre vai ter a preposição de acompanhada. Por quê? Porque ele exige essa preposição de. Quem depende, depende de alguma coisa. Depende de quê? Do empenho da população. Então, eu tenho aqui, ó, a preposição de mais o artigo o. Juntando tudo, né? Eu tenho aqui, ó, essa contração do. Beleza? Então, do empenho da população é o objeto indireto, porque é um complemento do verbo depender com preposição. Aqui, ó, tá vendo? Introduzido por preposição de. Beleza? Portanto, a questão 1, nosso gabarito é a alternativa B de bola. Questão 2, banca a Meoschi. Na frase, o menino comprou um livro novo. O termo um livro novo, aqui, ó, o menino comprou. É um nosso verbo transitivo, porque ele exige um complemento, certo? Quem compra, compra alguma coisa. Um livro novo.
é um complemento sem preposição. Então, é um objeto direto, tudo bem? Aqui, ó, comprou. Por quê? Ó? Comprou, verbo transitivo direto. Porque ele introduz aqui, ó, um complemento sem preposição. Beleza? E o menino é o quê? Quem comprou? O menino, pô. O menino é o nosso sujeito. Viu aí? O termo um livro novo exerce qual função sintática? Predicativo do sujeito? Não, não tem nem verbo de ligação aqui. Objeto direto? Ah, é um objeto direto. Objeto indireto? Não. Ele não tem preposição, ele não é introduzido por preposição, então não pode ser objeto indireto. Adjunto adnominal? Pior ainda, nada a ver. Aqui, ó, nosso gabarito é a letra B de bola de novo. Tudo bem? Beleza? Tranquilo, né? Questão 3, a meiótica também. Identifique a função sintática do termo destacado na frase. O cachorro correu rapidamente pelo parque. O cachorro correu. Nós temos aqui, ó, correu é um verbo intransitivo. Rapidamente, a gente sabe que é um advérbio, né? Os advérbios exigem a função sintática de adjunto adverbial. O cachorro correu. Ele correu de que modo? Rapidamente, tá? Então, é um adjunto adverbial. Objeto direto não é, porque o verbo correu é intransitivo, não exige nenhum complemento dele, tá? Sujeito não é, porque não é rapidamente que está sendo o... Não é o rapidamente que está praticando a ação verbal. E não pode ser nenhum complemento nominal, porque não tem nenhum nome aqui para exigindo um complemento. Então, o nosso gabarito só pode ser a alternativa A. Questão 4. Sobre o emprego de pronomes, afirma-se que, conforme Segala, via de regra, olha só, questão 1, ou melhor, assertiva 1. Via de regra, os pronomes demonstrativos, possessivos e indefinidos empregam-se como sujeitos e os oblíquos como objetos, complementos ou apostos. Contudo, as formas retas, pronome reto, né? Ele, eles, ela, elas, nós, vós, também se usam como função objetiva. Nunca, nunca. Você não pode falar assim, eu pego ela. Eu não posso falar assim. Eu amo ela. Eu amo ela. O ela não pode ser complemento do verbo amar. Por quê? Porque aqui nesse caso, o verbo vai exigir um objeto. Eu amo-a. Eu amo-a. Ó, vou apagar aqui, ó. Não é eu amo ela, é eu amo-a. Vou mudar a caneta agora. Eu amo-a. Ou então, eu a amo. Viu aí? Então, ó, não pode usar como função objetiva. Mas regidas sempre de preposição também não, porque pode ser um objeto direto. O objeto direto não é regido por preposição. Beleza? Então, essa aqui, ó, essa assertiva 1 aqui, ó, tá fora. As formas átonas lhe, lhes, usam-se como objetos indiretos. Vimos isso na aula de objetos indiretos. Você lembra, né? E os pronomes me, te, se, nos, vos são objetos diretos ou indiretos, conforme o verbo for transitivo direto ou indireto. Beleza? Certinho, tranquilo. As formas o, a, os, as empregam-se como objetos diretos. Beleza, certinho também. Show. Essa aqui está certa, a 2 está certa, a 3 está certa. Quais estão corretas? Vamos lá, apenas a 1? Não, a 1 está errada. Apenas a 2? A 2 está certa, mas a 3 também está. Então, essa B está fora. C, 1 e 2. 1 e 2. Aqui, ó. Não, 1 não. 1 não. 1 está fora. Esse aqui está fora. D, apenas 2 e 3. 2 e 3, 2 e 3. É 2 e 3. A E não pode ser, ó, porque a 1 aqui, ó,
Ó, tá fora, viu? Então, ó, só pode ser a letra D. Portanto, questão 4, nosso gabarito é a letra D. Questão 5 da FCC. Sempre que haja necessidade expressiva de reforço, de ênfase, pode o objeto indireto vir repetido. Presta atenção. Essa reiteração recebe o nome de objeto indireto pleonástico. Ocorre objeto indireto pleonástico no seguinte trecho: aos comerciantes agrada-lhes o sistema. O verbo agradar é um verbo transitivo, direto e indireto. Porque quem agrada, agrada a alguém. Tudo bem? Beleza? Então, se ele agrada a alguém, ele é um verbo transitivo indireto. Peraí, fiz besteira aqui, vou apagar, fiz besteira. Vou apagar aqui, peraí. Vamos lá, alternativa A. Aos comerciantes agrada-lhes o sistema. Olha só como é que essa frase... Voltando, galera, vamos lá. Alternativa A. Aos comerciantes agrada-lhes o sistema. O verbo agradar é um verbo transitivo e indireto, porque quem agrada, agrada a alguém. Beleza? Então, se é um verbo transitivo e indireto, ele vai exigir um complemento introduzido por preposição. Então, é um objeto indireto. Ele vai exigir. Quem agrada, agrada a quem? Agrada a quem? Aos comerciantes. Viu? Aos comerciantes é o nosso objeto indireto. Tá vendo aí? Só que ele fez, o autor desse texto, né? Ele fez uma inversão. Ele colocou o objeto indireto antes do verbo. Viu aí? E ele colocou, depois do verbo, um pronome oblíquo, átono, lhes, que está retomando aos comerciantes. Viu? Aos comerciantes agrada o sistema. É isso que ele quis dizer. Só que ele quis dar ênfase. Ele utilizou um objeto indireto pleonástico, que é esse lhes aqui. Tá? Porque se a gente pegar a frase e seguir na ordem direta, a gente tem aqui, ó, o sistema, que é o sujeito, né? O sistema agrada aos comerciantes. Essa é a ordem direta. Mas ele fez uma inversão. Em vez de ele colocar na ordem direta, que é o sujeito, verbo e complemento, ele fez complemento, verbo e sujeito. Viu? Ele inverteu tudo. E ainda colocou um objeto indireto para expressar ênfase, reforço, viu? Que a gente chama de objeto indireto pleonástico. Conseguiu? Beleza, né? Então, ó, essa letra A aí já é a nossa, tá? Já é a nossa resposta aí, tá? B. O vendedor, agachado, calçou-lhe o par de sapatos. Esse lhe aqui é um objeto indireto, que quem calça, calça... Não, fiz besteira. Vamos lá. Vou apagar aqui. Apaga. Ó. Alternativa B. Alternativa B. O vendedor, agachado, calçou-lhe o par de sapatos. Esse lhe aqui, ele é
é o que nós chamamos de... Como é que chama aquele termo que pode ser eliminado da frase? Eu esqueci o nome. Cara, tá na ponta da língua. Caraca. Ser mais que. A expressão ser mais que também, que pode ser eliminado. Como é que é o nome? Meu Deus, deu um branco agora, cara. Expletivo. Esse lhe aqui é meramente expletivo. Tá? Ele pode ser substituído, ou ele pode ser eliminado sem problema nenhum. Voltando lá, repetindo. Vamos lá. Vou voltar ao B aqui, tá? Voltando no B, vamos lá. Alternativa B. O vendedor, agachado, calçou-lhe o par de sapatos. Esse lhe aqui, muita gente pensa que é um objeto indireto, mas não é um objeto indireto. Por quê? Olha só. Olha, presta atenção no verbo calçar. Quem calça, calça alguma coisa. Calçou o quê? O par de sapatos. Então esse lhe aqui, ele tem uma função mais expletiva, tá? Ele não exerce nenhuma função sintática aqui, tá? Porque ele pode ser eliminado. Ó, o vendedor agachado calçou o par de sapatos. Esse lhe, tá? Ele tem um valor apenas enfático, um valor expletivo, que na verdade ele exerce até um sentido de posse. Calçou-lhe, ou seja, calçou o par de sapatos dele. Então esse lhe aqui, ele tem mais um valor assim possessivo, tá? Ele tem um sentido, mas ele não exerce função sintática. Esse lhe aqui não exerce função de sintática. Ele expressa um sentido de posse, tá? Calçou o par de sapatos dele, né? O vendedor. Mas não é função sintática, tá? Alternativa C, a cliente não refugava os sapatos experimentados. Gente, não tem nenhum objeto indireto aqui, tá? Não refugava. O verbo refugar não exige um complemento com preposição, tá? D, ninguém neste mundo tem pé igual ao de ninguém. Ao de pé igual ao de ninguém é comparativo, não tem nenhum verbo exigindo um complemento com preposição. Tudo bem? Tá fora também. Observei-a com atenção e zelo científico. Observei a. Esse a aqui exerce a função de objeto direto, porque quem observa, observa alguém. Então aqui é um verbo transitivo direto, tá? Ele poderia usar uma preposição e depois, em seguida, usar um pronome tônico, não oblíquo. Por exemplo, observei a ela. Beleza, mas aí ó, a preposição a tem que vir. Tudo bem? Beleza? Então a questão 5, nosso gabarito só pode ser a alternativa A. Para a gente fechar a nossa brincadeira hoje, assinale a frase que contém uma oração com verbo transitivo, direto e indireto. Ele quer o famoso VTDI. Vamos lá? Alternativa A. Antes do fim do mês, informou. Olha o verbo informar. O verbo informar é um verbo transitivo, tá? Porque ele exige um complemento. Informou ao empreiteiro. Quem informa, informa alguma coisa a alguém. Viu? Informou o quê? Que ia precisar de novas ferramentas. Tá? E que estava angustiado com o ritmo lento da obra. Tudo isso aqui é um objeto direto, tá? Ó. Tudo isso aqui é um objeto direto. Porque não tem preposição. Beleza? Ao empreiteiro é o nosso objeto indireto. Por quê? Porque é introduzido por
preposição. Então, o verbo informar é um verbo transitivo direto e indireto. O que o enunciado da questão está pedindo? Ele quer que você assinale a frase que contém oração com o verbo transitivo direto e indireto aqui, ó, o verbo informar. O verbo informar é verbo transitivo direto e indireto. Quem informa, informa alguma coisa a alguém, ao empreiteiro. Beleza? Tranquilo? Vamos ver por que não é a alternativa B. O complexo teníase cistercercose é uma zoonose cosmopolita que não apenas tem implicações na saúde pública, mas também causa significativos prejuízos econômicos. A gente tem aqui um verbo de ligação, ligando o sujeito, né? O complexo teníase cisticercose é uma zoonose cosmopolita que não apenas tem implicações na saúde pública, mas também causa significativo prejuízo. Tudo isso aqui é o nosso predicativo do sujeito, tá? O complexo teníase é o nosso sujeito, verbo ser, verbo de ligação, e o restante, predicativo do sujeito, tá bom? Então não pode ser a B. C. Análises laboratoriais são, juntamente com outros fatores de inspeção e fiscalização, estratégia. Então eu tenho são aqui, ó, o verbo ser, que é o verbo de ligação, análises laboratoriais é o nosso sujeito, e estratégias importantes para assegurar que alimentos de origem animal não prejudiquem a saúde dos consumidores é o nosso predicativo do sujeito, tá? Esse juntamente com outros fatores de inspeção e fiscalização é um adjunto adverbial de grande extensão que foi deslocado, tá bom? Beleza? Alternativa D E um dos principais desafios da produção de soja no Brasil na próxima safra está relacionado ao aumento do custo de produção do grão. A gente tem aqui, ó, o verbo de ligação, né? E um dos principais desafios da produção de soja no Brasil na próxima safra está relacionado ao aumento do custo de produção do grão. A gente tem aqui, ó, o sujeito, né? Um dos principais desafios da produção de soja no Brasil na próxima safra. E relacionado ao aumento do custo de produção é o nosso predicativo do sujeito. Também não pode ser a alternativa D. Letra E. Com a aplicação da inteligência artificial, o profissional do campo tem um auxílio qualificado na melhor tomada de decisão, garantindo assim o fácil acesso aos principais mercados, insumos, dados e até mesmo consultoria, empréstimos e seguros. Então, o profissional do campo tem. Quem tem alguma coisa. É um verbo transitivo direto. Um auxílio qualificado na melhor tomada de decisão é o nosso objeto direto. Tá? Então, assim, não tem nenhum verbo transitivo direto e indireto, a não ser o verbo informar. Portanto, questão 6 do nosso gabarito é a letra A. Beleza, fechamos aqui. Galera, vem comigo aqui. Brincamos um pouquinho, tá? Então a gente se vê na próxima aula.